Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa inundar o nosso coração pela palavra dele. Nós vamos começar hoje a ler Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês todos, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja ou rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Até o versículo 18. Quando a gente começa a ler um livro específico da Bíblia, uma carta, é importante a gente parar para pensar um pouco no contexto dela. O autor, quem escreveu, os que receberam a carta, porque isso vai ampliando o nosso entendimento para aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Os irmãos sabem que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Agora é interessante perceber que esta igreja, a igreja de Filipos, foi a primeira igreja que Paulo fundou em solo europeu. Filipos era a entrada da Europa para quem vinha da Ásia em direção ao continente europeu. E a gente pode ver isso melhor lá em Atos capítulo 16. Quero estimular os irmãos a lerem nessa semana que vamos estar meditando em Filipenses capítulo por capítulo. Atos capítulo 16 mostra ali que Paulo foi despertado pelo Senhor através de uma visão para ir a passar a Macedônia. E Filipos era uma dessas cidades ali da região da Macedônia. Paulo ali batizou uma mulher que era temente a Deus, chamada Lídia. Foi ali também naquela região que ele expulsou o demônio de uma jovem que adivinhava, e era um lugar onde o evangelho chegou rapidamente. Ele também ali, naquela região que ele foi preso com Silas, e aquele carcereiro de Filipos se converteu ao Senhor Jesus através da palavra. Então havia ali uma igreja consolidada, e Paulo escreve esta carta para essa cidade, ou para a igreja na cidade de Filipos, agora em um outro momento. Não era mais o Paulo que estava pregando nas ruas, não era mais o apóstolo Paulo que estava expulsando demônios, ou o apóstolo Paulo que viu um grande terremoto. Agora não era mais aquele apóstolo Paulo que estava manifestando milagres nas ruas.
Paulo escreve para a igreja de Filipos, estando ele preso em Roma. E o que mais nos salta aos olhos é que mesmo Paulo nessa realidade, sem estar num ambiente das manifestações do reino, enquanto pregando o evangelho, Paulo tinha a mesma alegria pela graça de Deus. A alegria que ele manifestou, talvez naquele tempo onde ele pregava o evangelho para aquela cidade, o apóstolo Paulo agora parece até mais ainda consciente de que a alegria do Senhor não seria tirada do coração dele, mesmo com as circunstâncias mais adversas, mesmo com as dúvidas quanto ao futuro dele, ele tinha uma alegria pela graça de Deus constante e crescente na vida dele. Amado, essa carta é uma revelação de Deus profunda para nós. O que os chamados pais da igreja, os reformadores, eles enfatizavam muito uma satisfação em Deus que nós precisamos experimentar, a alegria soberana, uma alegria de Deus que o mundo não pode dar, satisfação em Cristo, e que a nossa geração parece que está tendo uma dificuldade de compreender isso. Nós somos de uma geração onde há muito entretenimento, há uma ênfase às vezes até para as pessoas que vêm às igrejas, que elas devem experimentar uma alegria, mas uma alegria sentimento, uma alegria circunstancial, mas a Bíblia fala de uma alegria sobrenatural, a alegria da graça de Deus. E por isso eu quero colocar esse tema aí em Filipenses. A maioria das Bíblias e dos estudiosos, eles vão destacar isso, mas eu quero enfatizar a alegria da graça de Deus. E no capítulo 1 a gente percebe a alegria da graça de Deus na vida de oração de Paulo. Que coisa maravilhosa. Para muitos oração é pagar preço, para Paulo oração é deleite. Para muitos oração é algo muito difícil, que exige muito. Para Paulo era um estilo de vida, era o fluir do Espírito Santo na vida dele, o levava a uma vida de oração alegre, satisfatória, feliz. Vemos aqui no capítulo 1, a alegria de Paulo ao orar. Primeiro, ele ora com uma alegria pela gratidão que ele tinha por aquela igreja. Perceba comigo, capítulo 1 de Filipenses, no versículo número 3, ele fala: eu dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. E ele fazia isso quando? Fazendo sempre. E como? Com alegria e súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Ao invés de a gente ver um Paulo aqui triste, abatido, ou até mesmo cobrando alguma coisa daquela igreja, por ele estar preso, ele diz: olha, eu agradeço a Deus todos os dias. Ele estava preso, mas a alegria do Senhor no coração dele estava constante, intacta. E ele demonstrava isso, agradecendo a Deus todos os dias por aquela igreja, agradecendo a Deus e suplicando por todos eles nas orações. Porque, amado, quando nós experimentamos essa satisfação em Deus, nós vamos ver as coisas boas que as pessoas nos fazem. A Bíblia diz que no final dos tempos, uma das marcas que está lá em 1 Timóteo, é que os homens serão ingratos. Olha que já há uma inclinação natural do ser humano para a ingratidão. Jesus curou 10 leprosos, e a Bíblia diz que só um que voltou curado para agradecer. E Jesus perguntou: cadê os outros 9? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos encha de gratidão, para a gente olhar para a vida, olhar para a igreja, olhar para as pessoas, olhar para a nossa cidade, para a nossa nação, e ser grato a Deus pelas coisas boas que temos experimentado. Essa alegria de Paulo na oração era demonstrada com uma gratidão específica, uma gratidão constante, uma gratidão por tudo que aquela igreja já tinha feito por ele. Então ele diz que ele se lembrava sempre nas orações de todos, por todos vocês. Penso que Paulo orava falando nome por nome. Nós precisamos ter nomes que a gente ora todos os dias e ora com gratidão. Oração não é você murmurar ou tentar extrair algo de Deus como se fosse uma coisa utilitária para fazer bem a você. Não, a oração, amado, é intimidade, relacionamento com Deus, e onde nós colocamos diante do Senhor também, sobretudo, as nossas alegrias,
a nossa gratidão. Versículo 5, Paulo é bem específico, ele diz: eu dou graças pela maneira que vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Vocês cooperaram com o Evangelho. Quantas pessoas que Deus usou e usa para cooperar na nossa vida, e nós não agradecemos a Deus, e nós nem demonstramos gratidão. E às vezes, quando algumas pessoas falham conosco, a gente parece que esquece tudo o que elas já fizeram de bom. Isso acontece com filhos, com pais, isso acontece com cônjuges, isso acontece com amigos, isso acontece com ovelha e pastor, isso acontece com todos nós, se a gente não guardar o nosso coração. Paulo, então, ele tinha uma alegria na vida de oração dele, em apenas orar agradecendo a Deus, de maneira específica por pessoas que cooperavam no Evangelho na vida dele. Em segundo lugar, a gente percebe aqui na oração de Paulo, uma alegria profunda pela convicção da obra de Deus na vida daquela igreja. Ele tinha uma alegria porque ele tinha certeza que Deus estava fazendo uma grande obra na vida daquela igreja. Irmãos, isso é maravilhoso. Versículo 6, eu estou certo, ele diz, de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para a igreja, olhamos para as pessoas e a gente enxerga só o lado obscuro delas, e a gente para de perceber a graça de Deus em operação, o agir de Deus. Sabe, nós precisamos ter convicção de coisas que Deus está fazendo em nós, ao nosso redor, perto da gente, em pessoas que nós temos contato. Convicção, e não aquela fantasia também que muita gente acaba construindo, de que Deus está fazendo apenas por algo momentâneo, externo, mas é a convicção daquela obra do Espírito Santo que está transformando as pessoas, moldando, que está tornando as pessoas mais santas, porque a santificação, ela é um processo, e Paulo os chama de santos aqui, né? A gente percebe isso, ele falando, olha, no versículo 1, ele fala, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele está mostrando que esse povo tinha experiência com Deus, e ele demonstrava alegria por ter essa convicção. Nós precisamos ter a alegria da salvação, a alegria da salvação nós, a alegria da salvação de pessoas perto da gente. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Nós precisamos ter essa alegria de Deus, mesmo no meio de cidades e a nossa nação com tantas contradições, com tantas coisas que nos entristecem. Nós precisamos olhar e falar: eu sei que Deus já começou uma boa obra e Ele vai completá-la até o dia da vinda do Senhor. Então isso enchia o coração dele de alegria, convicção do que Deus estava fazendo e convicção do que Deus ia continuar fazendo, que Deus vai completar a obra que Ele começou até o dia da vinda do Senhor. Há muita obra de Deus para ser completada na nossa vida e nas pessoas perto da gente. Em terceiro lugar, eu percebo a oração de Paulo. É muito interessante, sempre eu digo isso, estudar as orações da Bíblia. Você percebe o que estava no coração desse povo, como que se ora no Espírito. Paulo ora também, essa alegria dele é vista quando ele ora por discernimento e unidade entre a igreja, ou na igreja. Ele ora para que aquela igreja tivesse discernimento da vontade de Deus e eles vivessem em unidade. Versículo 9, olha que coisa, como Paulo ora, versículo 9, ele diz: eu faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Então você pode ser do Senhor, o Senhor está fazendo uma grande obra, mas Paulo sabia que o amor, que é fruto do Espírito Santo, precisava sempre crescer no meio da igreja, porque quando a gente não cresce em amor, nós vamos crescendo na indiferença, nós vamos deixando muros se levantarem e começar a nos separar, a nos esfriar. Então Paulo orava, e esse era um alvo dele. Será que a gente ora por isso? Ele orava para que o amor crescesse mais e mais, e ele sabia que esse amor cresce, o texto diz, em conhecimento e percepção. Ou seja, quanto mais eu tenho discernimento da vontade de Deus, discernimento do que o Espírito Santo quer fazer, mais eu vou amar, mais eu vou perdoar, mais eu vou me esforçar para preservar a unidade do Espírito, porque eu só vou lutar por algo que eu tenho convicção que Deus está dirigindo aquilo para orar. Ele orava pela
o amor, ou seja, pela unidade, e que isso viesse através do conhecimento e de toda percepção. É muito interessante, amado, compararmos Filipenses, Colossenses e Efésios, que Paulo ora nessas 3 cartas por discernimento espiritual, por percepção, por conhecimento de Deus. Hoje nós louvamos a Deus porque em nossa nação há tantas pregações, há tanto acesso a ministérios de louvor, de ensino, tão preciosos, mas amado, nós precisamos orar para que cada um de nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, conhecer profundamente, aquele conhecimento que quando vem um ataque à nossa fé, não nos afeta em absolutamente nada, pelo contrário, cada ataque à nossa fé, seja numa faculdade, seja na mídia, seja em amigos que não conhecem o Senhor, aquilo nos deixa ainda mais convicto de que nós pertencemos ao Senhor, que nós o conhecemos, que Ele fala conosco, que a sua palavra se revela a nós dia após dia. Paulo orava por isso, pela igreja, pela unidade e pelo discernimento espiritual da igreja. E em último lugar, a gente percebe aqui que Paulo tinha uma alegria na sua vida de oração, porque ele discernia a soberania de Deus em todas as coisas. Ele conseguia entender a soberania de Deus. Amado, a soberania de Deus é a confiança de que Deus está no controle de tudo e que Ele nos ama. E que Ele usa todas as coisas para a glória dEle. Isso não pode ser apenas uma informação em nossa mente. Isso é uma revelação. E Paulo experimentava isso. Olha no versículo 12. Ele fala: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso, estava ali em Roma, prisão domiciliar, e depois, ele realmente sofreu no final da sua prisão, até o seu martírio, a sua morte por causa de Jesus. E ele, ao invés de estar aqui lamentando, ao invés de ele estar aqui, até podia dizer assim: por favor, ore por mim para que eu seja solto. Em alguns momentos, em algumas cartas, você percebe ele pedindo oração, você percebe a humanidade dele. Em nenhum momento, amado, a gente vai ver em Paulo uma tentativa de falar que ele era um super apóstolo, que ele não sofria. Pelo contrário, leia 2 Timóteo, no final de 2 Timóteo, ele falando como que ele se sentiu em muitos momentos até abandonado, tristes, mas sempre você vai perceber no final da fala dele um tom de esperança e alegria, dizendo assim: mas o Senhor me revestiu de forças, mas Lucas está comigo, sempre tem alguém de Deus do nosso lado. Então Paulo aqui diz o seguinte para a igreja de Filipos, versículo 12: o que aconteceu comigo está contribuindo para o progresso do Evangelho. Amado, eu não sei o que aconteceu com você, mas a soberania de Deus faz com que todas as coisas contribuam para o progresso do Evangelho, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o nosso aperfeiçoamento. Tudo tem a ver com como nós enxergamos as coisas, na soberania de Deus, ou a gente enxerga as coisas como fatalidade, como obra do diabo, porque às vezes, amado, tem obra do diabo. Porque às vezes, como Paulo, que era perseguido por causa da maldade, da dureza do coração de muitos que não queriam ouvir o Evangelho. Mas ele diz: nada disso está frustrando os planos de Deus. Pelo contrário. Sabe aquelas coisas ruins que fizeram comigo? Paulo está dizendo, contribuiu para o avanço do Evangelho. E ele ainda explica como isso aconteceu. Versículo número 13, ele diz que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Os soldados, os militares lá de Roma, que tinham que fazer a guarda dele, todos ouviam o Evangelho. Paulo estava preso, cercado de guardas. O que ele fazia? Pregava o Evangelho. Então era sabido de todos que ele estava ali por causa de Jesus, e ele acha isso maravilhoso. Outra coisa que ele mostra no versículo 14, é que os irmãos foram estimulados pelas algemas dele, e ousavam falar a palavra de Deus ainda com mais coragem. Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente ora pela igreja chinesa e a gente fica orando: Senhor, livra a igreja chinesa das perseguições, livra a igreja lá no Oriente Médio das perseguições. E amado, a gente faz isso até movido às vezes por um sentimento, mas a maioria deles, quando a gente tem contato ou a gente lê,
eles não pedem esse tipo de oração. Eles pedem para Deus dar a eles mais ousadia, como lá em Atos capítulo 4 a igreja orava. Eles pedem para a gente orar para que eles continuem manifestando Cristo com coragem. Sabe, amados, eu li algo que marcou muito meu coração nesses dias. Um missionário chinês, ele falou para um grupo de pastores aqui no Brasil, uma canção que eles ensinam para as crianças na igreja chinesa, na igreja escondida, a igreja subterrânea, porque na China há uma igreja que o Estado controla, mas há uma igreja que está fluindo livremente pelo poder do Espírito Santo, mas escondida e perseguida. E esse missionário chinês disse que, olha a canção que eles ensinam para as crianças cristãs na China. As crianças cantam assim: atenção mundo, se prepare porque nós estamos chegando, porque nós não temos medo de morrer, porque nós amamos a Jesus que ressuscitou. Amados, esta é a canção que uma igreja de crianças na China canta. Atenção mundo, nós não temos medo de morrer, porque nós conhecemos e amamos a Jesus que ressuscitou. Sabe, amado, Paulo sabia que nada ia impedir o avanço do evangelho, e se prendessem ele, ia ser mais ainda algo que Deus ia usar. Se soltasse ele ia pregar. Não importa, amado, a alegria do Senhor não saiu do coração dele, porque ele cria na soberania de Deus. Quando nós perdemos a visão da soberania de Deus sobre a nação, sobre a cidade, sobre a nossa família, sobre a nossa vida que passa por processos e mudanças, nós vamos perdendo a alegria do Senhor, que é fruto do Espírito, que é marca do reino de Deus, a alegria do Espírito Santo, a alegria da graça de Deus. Então Paulo preservava essa alegria pela graça, nas provações e até no meio dos conflitos entre os próprios obreiros e pregadores. O que ele fala aí no finalzinho do trecho que lemos, que eu quero concluir mostrando, no versículo de número 15, ele fala que é verdade que alguns proclamavam Cristo por inveja e rivalidade. No versículo 16 ele fala que alguns faziam por amor, mas havia pessoas que estavam pregando por interesse pessoal, não sendo sinceros, e até pensando que isso podia aumentar o sofrimento dele na prisão. A ideia que Paulo dá é que alguns estavam pregando e tentando atrair mais a atenção para eles como pregadores, e desfocando de Paulo. E sabe o que Paulo diz sobre tudo isso? Não me importa. O que importa é que o evangelho está sendo pregado. Paulo sabia, e em outros textos ele mostra que no dia do juízo diante do Senhor, cada um vai prestar conta, não só do que fez, mas das motivações. Porém aqui ele termina no versículo 18 dizendo: mas eu me alegro e sempre me alegrarei, porque Cristo está sendo pregado. Há muitas pessoas em crise, porque são tantas igrejas, tantos pequenos salões que vão abrindo, e a gente mesmo fica às vezes preocupado, o que será que está ocorrendo? Você sabe o que está ocorrendo? Deus está permitindo que todo mundo ouça a pregação do evangelho, mesmo aquele que distorce a Bíblia, aquele que às vezes usa por interesse pessoal, mas todos estão ouvindo, e aqueles que realmente querem seguir o Senhor, vão ouvir a palavra, e se conscientizando da palavra. Se aquele lugar estiver totalmente equivocado, eles vão sair dali e vão procurar um lugar onde a palavra de Deus é honrada, onde a palavra de Deus é ensinada, e eles vão seguir ao Senhor. Mas o que importa é que Deus tem permitido que a palavra seja pregada em todos os lugares, com as motivações das mais confusas e preocupantes. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã e que a alegria do Senhor seja renovada em nós. Pai, a nossa oração é esta: renova a alegria do Senhor, a alegria da salvação, a alegria porque o nosso nome está escrito no livro da vida, a alegria de orar, a alegria, o deleite de estar diante de Ti todos os dias, orando, agradecendo, adorando ao Senhor, bendizendo o Teu nome e percebendo, Deus, a Tua soberania sobre todas as coisas, e convictos que o Senhor está fazendo uma grande obra e vai completar até o dia da Tua vinda. Te louvamos assim, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.